agradecer a Deus por mais uma vez estar nessa tribuna para levar a mensagem do Senhor. Não sou pregadora, como eu sempre digo, né? Não prego, gosto de louvar, mas eu falo alguma coisa a respeito do nosso Deus, porque Ele é grande e é maravilhoso. E quero agradecer ao Senhor por este ser o último culto de Santa Ceia deste ano de 2023 e a privilegiada de estar aqui nesse último culto para levar uma pequena palavra aos irmãos, às irmãs, aos jovens, porque aqui os louvores já falou para todos, creio eu que todo mundo já está aqui já abastecido, né? Todo mundo já está alimentado, mas vamos nos alimentar um pouquinho mais. Vamos dizer que isso aqui é a sobremesa, né? Quem é que não gosta de uma sobremesa? Não vou mandar ninguém levantar a mão, porque quem levantar a mão está mentindo, viu? Porque todo mundo gosta, né? De uma sobremesa. Então vamos dizer que a palavra de Deus agora é a sobremesa, né? Todo mundo já se alimentou, então vamos comer a sobremesa? Então não, é pequena. Então eu quero agradecer ao Senhor por este ano de 2023, por estar na casa do Senhor, né? Sei que as lutas sempre são constantes, mas o Senhor sempre nos dá a oportunidade de estarmos aqui. Quando nós abrimos nossos olhos durante o dia, assim que nos levantamos, abrimos nossos olhos, a primeira coisa que é assim, obrigada por mais um dia, pelo privilégio, do dom da vida que o Senhor tem nos dado, de estarmos vivos, mais um dia de vida, cheio de vida, cheio de força, que Ele tem nos dado todos os dias. Neste momento, eu quero ser rápida, porque nós ainda vamos ter a Santa Ceia do Senhor, né, nesta noite. E eu fico muito grata a Deus por fazer parte deste ministério, fazer parte desta igreja, não sei até quando, né? Porque a gente conhece o agora. Como recentemente na escola bíblica eu estava falando que nós nos preocupamos muito com o amanhã, né? Mas a palavra de Deus nos deu um conselho maravilhoso. Ela disse que a gente deve pensar hoje, porque o amanhã não nos pertence, né? Porque cada dia tem o seu mal. Então, vamos viver hoje, porque o amanhã Deus proverá. É isso? Minha mãe sempre dizia assim: minha filha, Deus proverá. E Deus tem provido. Graças a Deus, Deus tem chegado. Mas a palavra de Deus que eu vim trazer para os irmãos, eu já até falei aqui, inclusive este ano já. Jesus é a porta, né, irmãos? E eu estava pensando um pouquinho, meditando um pouquinho essa palavra agora à tarde, em meio a tantos livros, a tanta coisa que a gente tem que ler, né? A gente tem que parar um pouco e ler a palavra de Deus, porque é ela que nos edifica, é ela que nos fortalece, né? E nos momentos de angústia, de tristeza, a gente ora, mas a gente se recorre da palavra, porque é ela que fala para nós. A oração é a gente falando com Deus, mas a Bíblia é Deus falando para mim, não é? E a minha resposta está aqui na palavra de Deus. Então, em Mateus 7,14, 7, do 13 ao 14. Quem quiser ler, eu escrevi aqui já. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e há poucos há que a encontrem. Então, eu fiquei pensando, por que a porta é estreita, né, irmãos? Porque a gente sabe que o caminho estreito, a gente tem que renunciar a muita coisa. Nós temos primeiramente que renunciar a nós mesmos. Não é difícil renunciarmos a mim? Eu renunciar a mim mesmo? Não é verdade? Porque a gente temos a liberdade, irmãos, porque nós somos libertos em Cristo. Nós temos a liberdade de
porque nós somos livres. Cristo nos deu, através da sua morte, Ele nos deu a liberdade. Ele nos deixou livres para escolher. Nós temos o livre-arbítrio. Então, a escolha que eu fiz na minha mocidade foi entrar por esta porta. Eu creio que todos aqui estão sentados neste templo fizeram também esse encontro. Eles tiveram esse momento de escolha. Eu vou para Cristo, eu fico para o mundo. O que é que as pessoas vão me dizer? Então eu escolhi. Francisco escolheu a porta estreita, que chama-se Jesus. E essa porta tem sido cada dia mais, irmãos, estreita. É estreita mesmo. Mas Ele nos dá a força e a capacidade de prosseguirmos na jornada. E os dias são muito difíceis. O pastor estava falando pelos jovens e eu meditando. Como é difícil. Eu já fui jovem também. Todos nós que aqui estamos já fomos jovens. E quantas lutas enfrentamos? Principalmente o jovem que está a servir a Cristo, né? Então eu fiquei pensando no jovem Timóteo, fiquei pensando em Daniel, fiquei pensando em Sadraque, Mesaque e Abednego, fiquei pensando, e eram pessoas jovens, homens que escolheram, fizeram a escolha de entrar por uma porta. E foi essa porta? Deus, Jesus Cristo. Então ele na época do Velho Testamento era Deus. Então eles fizeram a escolha de servir a Deus. Então eu fiz uma escolha de servir a Deus. Você, meu irmão, minha irmã, você fez uma escolha de servir a Jesus Cristo. Então, e a porta é estreita. E espaçoso, mais ainda, espaçoso, né? É o caminho que leva à perdição. A porta chama-se Jesus. Quando Cristo morreu e ressuscitou, nos deu o privilégio de entrar na presença de Deus, sem precisar de alguém para interceder por nós. Ainda tem gente que pede alguém para interceder, mas não precisa não, porque Ele é a porta. Se eu entrei por essa porta, eu escolhi, então eu vou lá, me ajoelho diante dele e peço perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados. Não vou diante de um homem, né? Pedir perdão, porque ninguém tem poder para perdoar pecados a não ser Deus. Me ajoelho diante do meu Pai Todo-Poderoso, fecho a minha porta do meu quarto e ali oro, meu Deus. Quando eu não estou em casa, quando eu não estou na rua, eu, em pensamento, oro ao Senhor, meu Deus. Nós sabemos que Ele se entregou voluntariamente, porque lá em Gálatas 5:4 diz: o qual se deu a si mesmo os nossos pecados. Em João 1:7 diz: Jesus, na parte B do versículo, Jesus diz: eu sou a porta das ovelhas. E nós somos o que, irmãos? Ovelhas. Nós somos as ovelhas, né? Então, Ele é a porta. E nós que estamos aqui, ouvimos a sua voz. Eu ouvi a voz do Espírito Santo. Naquele dia, onde eu estava, ali, aquele desejo de servir, de aceitar Jesus, eu dizia: aceito ou não aceito, né? Mas o Espírito Santo em mim falou bem mais alto no meu coração. E ali eu aceitei a Cristo como meu guia, como meu amigo, como meu advogado. Ele é tudo, irmão, para mim e para você também. Não é só para mim não, porque nós que aceitamos, nós que entramos, entregamos a nossa vida ao Senhor, Ele nos deu esse privilégio de entrarmos pela porta, e lá Ele está de braços abertos para nos acolher, para estar a nos abraçar. Nesta noite, meu irmão, minha irmã, sinta-se abraçado por Jesus. Você entrou pela porta, e você entrou pela porta certa. Essa porta ainda está aberta.
ela ainda está. Mas um dia essa porta, ela irá se fechar. E o mundo não está nem aí. Ó, a gente escuta. Ontem mesmo eu fui dar uma volta com minha filha, né? Antônio. E a gente vê a agitação do mundo. As pessoas não param para ouvir a voz de Deus. Mas Jesus Cristo está todos os dias a bater a porta do homem, da mulher, do jovem, da criança, né? Porque quando eu aceitei Jesus, eu era muito jovem. Cristo a trabalhar na minha vida muito pequena. E eu o aceitei. E foi o momento mais feliz da minha vida. Então, Cristo é a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará, sairá e achará pastagem. Então, irmãos, é bom servir a Cristo. É maravilhoso. Porque quando o ser humano, vou dizer assim, uma mulher, não tem a Cristo, ele passa por muitas angústias e não tem a quem recorrer. E muitas vezes bate em portas erradas, portas que não traz nada para aquela pessoa, não é? Mas se você bater na porta certa, com certeza a porta se abrirá e ele vai te abraçar de uma maneira toda especial, porque ele me amou de uma maneira extraordinária. Ele me aceitou, não olhou os meus defeitos. Aleluia. Nenhum de nós, quantos mau defeito nós tínhamos, e ele levou tudo isso na cruz e olhou para mim, me abraçou e disse: filho, eu te amo e te quero. E a partir desse dia eu jamais vou deixar o meu mestre por nada, venha o que vier, mas vou continuar a servir ao meu bom mestre, porque ele é merecedor da minha adoração. Mas Jesus é a porta. Se alguém entrar por ele, vai encontrar salvação, vida eterna com abundância, né? Deus, ele dá com abundância. Quando ele dá, ele não dá pouco, não. A gente vê agora nesses últimos dias, que passou agora, essa semana que passou, a gente vê que aquela torrencial, né? Muita chuva, muita água. Deus, quando dá, ele dá com abundância, né? Muitas vezes o homem murmura tanto, não agradece a Deus por nada, mas ele está aqui nesta noite dizendo: filho, venha, eu quero te salvar, eu quero te abraçar. Ele está batendo na tua porta. Todo dia o Senhor bate, todo dia, todo dia. E quem bate, meu irmão, é porque está fora. Se ele está fora, ele quer entrar. Mas só quem tem a chave é você. Então você tem que abrir, porque ele é educado. Ele jamais vai entrar no coração de alguém, na vida de alguém, na marra, na força, na garra, não. De maneira nenhuma. Ele é um Deus passivo, amoroso. Ele dá a oportunidade ao ser humano todos os dias. Então, e o homem não está nem aí, a mulher não está nem aí, mas mesmo assim, quando a pessoa se volta para Cristo, ele está pronto, de braços abertos para aceitar, para dizer: filho, fica aqui comigo, eu quero transformar-te, quero ornamentar a tua vida espiritual, não é? Quero tirar as pedras, quero tirar os vasos quebrados, quero tirar tudo aquilo que realmente está desagradando a mim. Eu sempre lembro de uma literatura
faz tempo que não veio, mas deve ter ainda. Que era um lado do coração todo sujo, todo cheio de coisas ruins, mas a partir do momento que vão aceitar a Cristo, que entrar pela porta estreita, que virava o coração, alguém deve ter visto essa literatura, era outra pessoa. O coração daquela pessoa estava totalmente transformado, estava limpo, maravilhoso. Esse é o Deus que eu sigo e esse é o Deus que você serve. Louvado seja o nome santo do Senhor. Jesus Cristo não veio para destruir a ninguém, ao contrário, Ele quer dar vida, e essa vida que Ele nos dá leva para a vida eterna. Quem aceita Cristo Jesus, ele não vai ficar aqui neste mundo. Se for fiel ao Senhor, Ele vai, na volta gloriosa, Ele vai nos levar. Deus, Ele é maravilhoso e não, Ele tem todo o poder. Ele é o Deus que faz com que a gente entre pela porta, e depois que a gente entra por aquela porta, aí sim o ser humano vai ser lapidado, transformado, porque essa limpeza que Ele faz é através da morte de Cristo na cruz. Não é verdade? Quando Ele ressuscitou, nos deu a certeza da vida eterna. E lá na cruz Ele levou todos os meus pecados. E foi ali que a porta foi aberta, quando Ele ressuscitou, e eu aceitei a porta. E eu entrei pela porta. E eu estava pensando hoje, a Arca de Noé. A Arca de Noé, todos entraram por uma porta. Né, irmão? Na arca muito grande, que Deus mandou Noé fazer. Noé fez. Mas naquele barco imenso, só tinha uma porta. E foi através desta porta que todos, as famílias, os animais, todos entraram por aquela porta e foram salvos. Cristo é a porta. Se entrarmos por esta porta, vamos ser salvos. Vamos chegar na eternidade com Cristo e quando abrirmos os nossos olhos, estaremos nos braços do eterno Deus. Tem mais um detalhe. Deus foi quem fechou a porta por fora. Ninguém abriu. Quando Jesus voltar, quem é que vai trazer de volta? Então, Cristo veio, subiu, vai voltar novamente para reinar. Vai transformar este mundo. E nós vamos viver eternamente com Cristo. Todo aquele que aceitar Jesus, todo aquele que tiver a sua vida nos pés da cruz, com certeza vai estar nos braços. Não desista, não desista, né? Não desista, porque as lutas são grandes e vão continuar, não vai parar. 2024, não sabemos, mas vamos viver hoje, agora. Nós estamos aqui pregando a palavra, vamos continuar pregando a palavra dentro e fora, né? Vamos continuar levando a mensagem da cruz. Se você não pode pregar, pregue com a sua vida, não é verdade? E vamos continuar. O amanhã não pertence a nenhum de nós. Então vamos continuar levando. Se o amanhã vai acontecer algo, mas aí o amanhã, eu ouvi uma vez a pessoa assim: o ontem é história. Hoje é uma dádiva. Por isso que se chama presente. Tá, irmãos? E o amanhã, Deus vai cumprir. Então, que Deus nos ensine. Não, se nós entrarmos por essa porta, vamos continuar. Se entrou, então vamos continuar a caminhada. Vamos continuar a jornada. É difícil, irmãos? É difícil. Não vou dizer a você que é fácil. Né? Todo dia nós temos que enfrentar leões, hienas e muito mais. Mas Cristo, Ele é o leão da tribo de Judá. E Ele está conosco
todos os dias. Como ele falou, até a consumação dos séculos. Que Deus nos abençoe e continuemos nessa jornada maravilhosa. Sabemos que não é fácil, mas Deus nos dá vitória. E eu copiei aqui o louvor. Faz tempo, né? Acho que. Mas eu vou. Tem alguém me ajuda aí, certo? Deus é tão bom que abriu a porta para você passar. Deus é tão bom que abriu a porta para você passar. A porta é Jesus. A porta é Jesus. A porta é Jesus. A porta é Jesus. Vamos cantar, só fez ensaiar, né? Deus é tão bom que abriu a porta para você passar. Deus é tão bom que abriu a porta para você passar. A porta é Jesus. A porta é Jesus. A porta é Jesus. A porta é Jesus. Ele é a porta. Ele está querendo salvaciar. Amém? Que Deus nos abençoe. Agradeço ao meu bom Pai Celestial por essa oportunidade.